Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a palavra de Deus, neste 28º domingo do tempo comum, nos recorda aquilo que, quantas vezes aqui já preguei em muitos lugares, a função iluminadora, esclarecedora da palavra de Deus, mas também, como o próprio São Paulo apresenta na carta aos Hebreus, ela se apresenta como a espada mais cortante que qualquer outra espada que tenha duas lâminas, que corta de todos os lados, a espada de dois gumes, porque a palavra de Deus penetra até dividir a alma e o espírito. E usando ainda esse recurso literário, São Paulo diz, divide até as articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Por isso que nós insistimos tanto em que nós, como cristãos, nós devemos diariamente dar um momento, um horário para podermos nos aprofundar na palavra de Deus. Quantos que se dizem cristãos, mas nunca leram a palavra de Deus? E então, quando percebem que ela corta, que ela divide, que ela separa, que ela vai ao coração do homem para julgá-lo, então estes que não têm contato com a palavra de Deus, ou então usam a palavra de Deus para manipulá-la, eles dizem, isso não faz parte da palavra de Deus. São aqui aquilo que nós chamamos os que metem a tesoura. Também eu, quando era estudante de teologia, como todos os padres que fazem a faculdade de teologia, um dia apareceu lá uma famosa professora, grande teóloga no Brasil, e tudo que ela não gostava, ou que o grupo ideológico dela não gostava, ela ia cortando, ia dizendo, não, mas isso aqui tem que entender, não faz parte da palavra de Deus, isso aqui também não, aquilo lá também não. Vejam que ridículo. Eu disse, eu vou nomeá-la tesoureira, não porque cuida de tesoura, mas porque tem a tesoura. O seu evangelho, a sua palavra de Deus, é com recortes. Aquilo que não me agrada, aquilo que eu não entendo e, portanto, não me agrada, cai fora. Aquilo que vai contra as minhas opções, cai fora. E assim há muitos hoje que fazem isso, manipulam a palavra de Deus. Este encontro de Nosso Senhor com este jovem que diz, ajoelhou-se, vinha correndo para encontrar Jesus e ajoelhou-se e disse, mestre, eu vou te seguir. E então Jesus pergunta, tu conheces os mandamentos? E ele, como o fariseu daquela outra parábola, vai dizer, sim, eu conheço, eu pratico eles todos, eu sei de cor. E Jesus diz, muito bem, pode até ter cumprido os mandamentos, mas te falta uma coisa. Portanto, Jesus está dizendo, está faltando o pleno cumprimento dos mandamentos. Tu é muito apegado a teus bens materiais, tu é muito apegado a tuas coisas aqui nesta vida, e elas te impedem de entrar no reino dos céus. Aqui Jesus não está falando mal dos ricos, como dizem alguns, não, nem bem dos pobres. Ele está falando que, o Evangelho nos diz, que na tradução brasileira, que esse jovem era muito rico. Não, o texto original diz que ele tinha muitos bens, ele tinha um amor aos bens que ele tinha, e portanto esse amor aos bens o impedia de amar a Deus, o impedia de amar os irmãos. Significa que, se nós voltássemos ao Antigo Testamento, a linguagem que a palavra de Deus usa, ele ainda era um idólatra, ele tinha lá como Deus dele a segurança que os bens materiais davam a ele. Ele tinha lá a riqueza dele. Ele até podia fazer a caridade, dar algumas migalhas para os pobres, ou dar alguma coisa, ou construir alguma sinagoga, qualquer coisa assim que os judeus ricos faziam. Mas ele não era livre para amar a Deus, porque era apegado a esta vida, apegado a estes bens, apegado a estas coisas, e colocava a sua segurança não em Deus, mas nas coisas. Por isso, São Paulo vai dizer também, na carta aos Romanos, vai dizer isso, que o reino de Deus
não é comida nem bebida. O reino de Deus não são riquezas neste mundo. O reino de Deus não se trata de ter mais ou ter menos. Há muitas seitas, há muitas igrejas que dizem: prova de que Deus te ama, prova de que Deus ama alguém é que ele é rico. Ora, a palavra de Deus o tempo todo fala do amor que Deus tem aos pobres de espírito. Aqueles que, sendo ricos ou pobres, são desapegados das seguranças do mundo e colocam apenas a sua segurança em Deus. Então, daí criam a chamada teologia da prosperidade, uma outra heresia gravíssima, que diz, lá nas suas origens, que se tu tem muitos bens materiais é prova de que Deus te ama. Pobre, coitado, então, do miserável. Isso significa bater na cara do miserável e dizer: Deus não te ama. E então, daí surgem todas as loucuras de dizer: eu vou fazer um voto. E para essa seita significa dar dinheiro. E quanto mais dou, mais Deus vai me dar. Nós sabemos que Deus não age assim, Deus não se vende. Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama a quem não retém para si. Deus ama a quem dá ao pobre e ao necessitado. Isso não são pautas de partidos. Isso é a palavra de Deus. Que nós devemos estar desapegados neste mundo das seguranças que este mundo nos oferece. Nenhuma coisa, nem ninguém pode oferecer seguranças neste mundo. Os discípulos, por meio de São Pedro, vão dizer: Senhor, olha para nós deixamos tudo para te seguir. Nós deixamos tudo. É certo, São Pedro, Santo André, irmãos, deixaram a rede, deixaram os barcos com o Pai e foram seguir Jesus. Alguns outros também deixaram as suas funções e foram seguir Jesus, aquela primeira geração que o Senhor formou da igreja. Mas não estavam de todo totalmente livres, porque eles também vacilaram. Eles também acharam que na última hora Jesus ia trazer uma legião, talvez de amigos, de discípulos outros, de apóstolos outros, com armas, com facas e paus para colocá-lo no trono em Israel. Outros também acharam que talvez Jesus fizesse descer do céu milhares e milhares de anjos para implantar o reino dele aqui na terra, assumindo o governo de Jerusalém. Portanto, também eles não estavam totalmente livres, totalmente colocados e postos nas mãos de Deus. Ainda confiavam em si mesmos. E nós vamos ver isto na história do próprio apóstolo São Pedro, que vai dizer: Senhor, onde tu fores eu te seguirei. Senhor, se vierem te prender eu não deixarei. Senhor, mesmo que todos te abandonem eu não te abandonarei. Foi o primeiro a abandonar, foi o primeiro a fugir, foi o primeiro a correr e se esconder. Então, palavra de Deus que nos penetra, nos corta, nos divide, para que nada fique oculto diante dela, porque diante da palavra de Deus, diante do próprio Deus, nós estamos nus e descobertos aos seus olhos. Não há pensamento, não há ação, não há omissão que fique escondida de Deus. Nós costumamos, de modo errado, dizer, quando alguém faz algo errado: Deus está vendo. Claro que Deus está vendo. Também está vendo o bem que faz, não só o mal que faz, ou a omissão que comete, o bem que devia fazer e não fez. Deus está vendo tudo e vai nos julgar por sua palavra, pelas práticas da fé. Por isso, Jesus diz aqui novamente sobre a segurança: todos aqueles que deixarem tudo por mim, tudo, inclusive o apego às coisas deste mundo, este já receberá aqui na terra 100 vezes mais. Os discípulos devem ter se alegrado, aquele povo que ouvia deve ter se alegrado e diz: que maravilha! E Jesus complementa: 100 vezes mais com perseguição. Aí muitos murcharam, aí muitos disseram: mas não era isso que a gente queria ouvir. E muitos foram embora. Há dois momentos que os evangelistas registram, deve ter havido muito mais, mas há dois momentos que eles registram, ou melhor, três momentos, quando uma turma de ouvintes, povo que ouvia o Senhor, e até mesmo discípulos, abandonaram o Senhor.
porque não concordaram com a pregação. Uma, quando ele diz, como hoje ouvimos, que aqueles que são apegados aos bens deste mundo, aqueles que querem aqui usufruir e nada perder, estes não entrarão no reino dos céus. Já uma turma foi embora. Outro momento é quando diz que o homem que abandona a sua esposa, a mulher que abandona a sua esposa, se não se converte, também não entrará no reino dos céus. O terceiro momento foi quando disse: esta é a minha carne, este é o meu sangue, quem não comer e não beber não irá para o céu. São os três momentos decisivos em que Jesus nos pede: coloquem a sua confiança em mim, coloquem a sua confiança em Deus apenas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, é o que ouvimos também aqui no livro da sabedoria, quando Salomão, na voz de Salomão, se diz: eu orei ao Senhor e foi-me dada a prudência, supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. É isso que o cristão deve pedir em suas orações: prudência, sabedoria, para poder discernir, reconhecer o que é bom e o que é mal, porque muitos estão enganados, vão por critérios humanos, e muitas vezes critérios humanos deturpados, dizendo que o mal é bem e o bem é mal. E portanto, aqui o que nós devemos pedir ao Senhor todos os dias em nossas orações: prudência, aquela virtude que nos permite julgar o certo como certo e o errado como errado, e então agir. Diz ainda: eu preferi a sabedoria aos cetros e tronos, a todas as riquezas, porque julguei sem valor a riqueza deste mundo. E diz ainda: a prata diante da prudência, ou seja, as riquezas, são como a lama, não valem nada. Um homem pode ter todas as riquezas deste mundo, mas se não tem a prudência que vem de Deus, é um miserável. Por isso, repito novamente, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o que? Nos diz São Paulo: é ação de graças, é liberdade, é justiça, é alegria. Isso é o que nos diz que é o reino de Deus. Portanto, o reino de Deus vai entrando e penetrando em nossa vida, vai se fazendo presente na medida em que nós ouvimos atentamente a palavra de Deus e confrontamos a nossa vida. Quero aqui recordar centenas e centenas dos nossos heróis da fé, homens e mulheres, santos e santas, que viviam, antes de se converter, uma vida miserável. Miserável no sentido moral. Recordo aqui, por exemplo, o grande Santo Agostinho, doutor da Igreja. E quando ele ouve com atenção e presta atenção na palavra de Deus, ele vê: mas vem cá, esta vida que eu estou levando não é de acordo com a palavra de Deus. Portanto, eu devo mudá-la. Se quero receber o reino de Deus, se quero entrar no reino dos céus. Portanto, aquele que ama a sabedoria, a prudência que vem de Deus, tem uma riqueza incalculável em suas mãos. É aqui que o Senhor nos diz, Ele nos ensina a contar os nossos dias. Ao homem sábio Ele ensina. Façamos esta experiência em nossa vida. Façamos este momento de interiorização, ou seja, de olhar para dentro de nós nas nossas orações. Não façamos a nossa oração como um gravador que repete, ou como um papagaio que repete. Façamos aquele momento de silêncio antes da oração, necessário para contar os nossos dias. O que significa isso? Ao início de cada dia, ao final de cada dia, render graças ao Senhor, mas também ver o que progredimos com a ajuda de Deus. Ou continuamos na mesma, ou continuamos da mesma forma. Irmãos e irmãs, há muitos que estão preocupados com o aniversário que vão comemorar ano que vem, com o que vão comer já no próximo domingo, nem nesse.
O quanto de carne vão comprar? O quanto de dinheiro vai ter que juntar para reformar alguma casa ou o seu carro? O quanto vai deixar para os filhos porque está morrendo? Preocupações vãs e inúteis. Essas pessoas não sabem contar os seus dias. Nós só dispomos do dia de hoje. E é no dia de hoje que devemos tomar a decisão de amar a Deus sobre todas as coisas e procurar encontrar o reino de Deus. Não é amanhã. Mas quando eu tiver mais velho, tiver mais tempo, aí eu vou ir na igreja. Tarde. Quem disse que tu vai ficar velho? Quem disse que tu vai ter mais tempo? Mas quando eu tiver mais capacitado e com mais tempo, eu farei tal coisa por meus irmãos. Tarde. Quando eu tiver mais dinheiro, eu mais darei. Tarde. Tudo isso é tarde. Nós só contamos com o dia de hoje. Eu vou aproveitar enquanto eu sou novo para curtir a minha vida. E depois que eu for velho, como Deus perdoa tudo, eu vou lá, quem sabe, mudar de vida. Tarde. Quem disse que tu vai ficar velho? Nós pedimos ao Senhor sabedoria, prudência, para que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias. Com qual dia é que nós contamos? Com hoje. É hoje o dia de minha conversão, é hoje o dia de mudança de vida, é hoje o dia que eu tenho para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, é hoje que eu tenho para alimentar o pobre que me pede alimento, que me pede alguma ajuda, é hoje, não é amanhã. Mas eu vou juntar aqui um bom banco de alimentos na minha casa, para quando alguém me pedir eu ter. Não, de hoje. Mas eu só tenho um pacote de macarrão, de hoje. Fique sem, por amor a Ele. Lembrem do óbolo da oferta da viúva, que Jesus louva. Ela deu tudo. Ela não deu riquezas, ela deu tudo o que tinha. Aquela moedinha, era o único que ela tinha, porque ela confiava em Deus e Deus, na sua providência, providenciaria. Eu vou dar aquilo que tenho. Eu vou ser para os meus irmãos aquilo que o Senhor pede que eu seja. Eu não vou colocar a minha segurança nos bens deste mundo, porque eles podem me ser tirados. Todos nós conhecemos inúmeras pessoas que foram batizadas, são cristãos, mas não vivem como cristãos e ajuntam dinheiro, coisas, quinquilharias. Para quê? Muitas dessas pessoas hoje estão velhas, doentes, não aproveitaram nada, atirados numa cama, às vezes até abandonados pelos familiares, às vezes até sem nada, ou já gastaram tudo com médicos, enfermeiros e cuidadores. Por quê? Porque tinham, achando que a sua segurança estava no dinheiro, nos bens, nas posses, e elas não nos garantem nada. Por isso o Senhor pede esta abertura do nosso coração, que nós deixemos a palavra de Deus nos penetrar e dizer aonde cada um de nós deve mudar. Aonde? Quais são os meus apegos neste mundo? Quais são os meus apegos? E se eu contemplar os meus apegos e o reino dos céus, eu vou ver que não vou levar nenhum destes apegos. Não vou levar. Eles não vão comigo. Por mais que eu faça uma cova, um túmulo gigante e bonito, por mais que eu mande um caminhão de mudança levar as minhas quinquilharias, elas vão apodrecer com o meu corpo. Não vão comigo para o reino dos céus. Mas podem ser causa, sim, se eu tiver apego a elas, de minha estadia eterna no inferno. Isso deve ser recordado. Quantas vezes? Quantas vezes aqui a palavra de Deus nos recorda como é difícil aquele que é apegado às seguranças que este mundo oferece entrar no reino dos céus. Os próprios discípulos perguntam: mas então quem é que vai se salvar? E Jesus, nosso Senhor, diz: aos homens isto é impossível. Aquilo que é impossível, a Deus é possível. Mas recordemos, isso não é um salvo-conduto. Deus não salva ninguém que não queira ir para o céu.
Deus não salva ninguém que não queira mudar de vida. Há muitos que se encontram em uma situação, talvez moral, de apego e em pecado, e não conseguem mudar. Mas então o Senhor vai dando condições de que nós possamos ir mudando. Os apegos não são somente ao dinheiro e às riquezas. Os apegos também são tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos impede de ir livremente para o Senhor. Por isso, o Senhor vai nos dizer, vai nos olhar, como nos diz São Marcos. Jesus olhou para este jovem com amor. Ele não olhou recriminando. Jesus não apontou o dedo e disse: tu vai para o inferno porque não te desapegou. Jesus olhou com amor e disse: meu filho, se tu continua assim, não vai para o reino dos céus. Notem, é dever de caridade, é dever de amor dizer isso que está sendo dito. Um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe, ensina o que é o correto. Não finge, não mente, não disfarça, mas diz com amor a verdade. Isso também faz parte da prudência que queremos pedir a Deus. Que o Senhor nos conduza, torne fecundo o nosso trabalho, derrame a sua bondade sobre nós, abra o nosso coração e nossa mente para a conversão. Que o Senhor nos dê a prudência, a sua sabedoria, que assim o Senhor nos ensine a todos a voarmos o quanto antes para o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.